Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer tudo sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação, tributação e muito mais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, a honra de receber a senhora Suzane, contadora aqui do Rio Grande do Sul, especialista na tributação para o agronegócio. Suzane Hanauer. Suzane, muito obrigado de estar nos presenteando, de ter a sua presença aqui no Pod Aves. Fico muito lisonjeado. Logo quando eu te convidei para vir aqui no Pod Aves, você se demonstrou sempre bem receptiva, assim, muito proativa. Gostei muito, eu recebi bastante referência sua. Eu gostaria de saber, nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua história, ou seja, quem é a Suzane? Então, Adriano, boa tarde, obrigada pelo convite. Muito bom fazer parte desse trabalho maravilhoso que é levar informação para o nosso produtor, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história, um resumo, porque senão vai se estender demais. Eu sou filha de agricultor, tá? Vim do interior. Há 20 anos atrás eu decidi que eu não queria mais ficar lá plantando e capinando e colhendo. Eu vim estudar. Fiz contabilidade, fiz pós-graduação, me especializei na área do agronegócio. Trabalho há mais de 10 anos focada no agronegócio, então acompanhando toda a legislação, as mudanças. Tem uma série de benefícios que a todo momento acontecem. Então, meu trabalho hoje é voltado para o produtor. Gosto muito mesmo dessa área. Até porque eu venho de lá, então eu sei que é uma área que tem carência de especialistas, principalmente. Então, é uma área que eu me identifico e gosto de trabalhar. A Suzana, ela é contadora da parte do agronegócio, né? O que te levou, tipo, claro, a questão da infância, assim, mas é uma área mais tranquila de se navegar? Você recebe um pouco mais de facilidade? Como é que é navegar nessa área? Porque eu sou administrador, fiz algumas cadeiras de contabilidade, e eu vi que a contabilidade, uma coisa é a contabilidade tributária para a empresa, outra coisa é a contabilidade e a consultoria para o produtor agrícola, o avicultor, ou seja, para o agronegócio. Como é que é navegar nesse universo? Então, a contabilidade pro produtor, ela é mais desafiadora. Primeiro porque ela não tem um administrativo, ela não tem um sistema, uma organização, porque isso vem da família, né? A família que começa a plantar, começa a fazer, começa a criar, e é ela que vai aprendendo. Então, quando ela chega em ti, ela já está com o processo em andamento e ela não tem noção do que pode, o que não pode, se tem tributação, se não tem. Então, é uma área mais desafiadora para o contador, tá? Ela não é uma área fácil, tem muitos contadores que não gostam e não pretendem trabalhar com essa área, por isso que tem mais carência de profissional nessa área. Eu, além de ser especialista na atividade rural, eu sou perita também. Então, eu tenho o conhecimento dos erros que acontecem para corrigir, como é que faz, enfim. Infelizmente, tem bastante porque não tem nada voltado de orientação para o produtor hoje. Sim. Ele tem que aprender na marra, sozinho. Normalmente, no início, ele começa sozinho e aí até ele chegar num especialista, ele leva alguns tropeções. E você acha não, pela sua vivência, a tua experiência, o contador normal, ele tem que se especializar na área da tributação rural, tipo, ou é mais complicado, é mais tranquilo? Você disse que é um pouco mais complicado, mas eu quero saber a questão seguinte: o contador normal, ele consegue ajudar de imediato o produtor ou não? Ou ele precisa se especializar um pouco mais? Ele precisa se especializar, porque tem muita particularidade. Tem que pegar o produto e se especializar naquele produto. Tu precisa estudar, tu não pode seguir uma regra geral que tu vai colocar ele numa tributação maior. Então, tu precisa conferir qual é a tributação, quais são os benefícios que pode ter no estado, depende para quem ele vai vender. Tudo isso impacta na tributação do produtor rural. Entendi. Suzana, eu gostaria de presenteá-la, né, aqui no nosso podcast
Nós fizemos aqui um presente, uma lembrança que você teve aqui no podcast, uma lembrança feita assim, com muito carinho, tá? Pela Ateliê Letícia Felizardo. Pode Ai, abrir. que lindo. Né? Pode abrir, por Olha. favor. Vamos abrir, ver o que tem Então, dentro. assim, pessoal, nós estamos tentando deixar o podcast no ar. Vou pedir para vocês, quem estiver interessado em adquirir as canecas ou as toalhinhas do personalizado. ateliê, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Aí vocês podem entrar em contato, que o pessoal vai estar entrando em contato com vocês aí, fazendo aí a aquisição da sua caneca ou da sua toalhinha. Muito lindo o trabalho. Legal, né? Uhum. Vamos deixar, vou só tirar essa aqui, deixar mais clean, como se diz, né? Uhum. Assim. E hoje, assim, Suzana, me diz uma coisa, quem te procura mais, assim? Qual é o produtor que te procura mais? Claro que eu vou puxar pro avicultor, lógico que aqui a gente está no Pod Aves, o avicultor, mas assim, dentro do mundo do agronegócio, quando eu falo em avicultor, eu vou falar produtor rural. Quem te procura mais e por que te procura? Então, Adriano, o produtor me procura quando o CPF dele está suspenso ou bloqueado. Esse é o momento que ele me procura porque o contador dele já deixou a desejar, já não conseguiu atender ele e a Receita Federal já entrou com alguma ação contra ele. Quando ela bloqueia um CPF ou suspende um CPF, é porque as declarações não estão corretas ou porque elas não existem. Você falar declaração pessoa física... Declaração de atividade rural e declaração de pessoa física, de imposto de renda. São duas declarações diferentes que entrega no mesmo momento. Ah, entendi. Então, assim, por exemplo, eu vou te falar uma peculiaridade minha. Eu também sou produtor rural. Eu tenho uma inscrição, talão de produtor rural. Então, eu tenho que fazer uma declaração tanto pessoa física quanto uma declaração pessoa... De atividade rural. De atividade rural. Isso meu contador não me disse. Isso. Meu contador não me disse. Quando eu perguntei isso para ele, ele falou, não, os contadores tradicionais, eles vão declarar só a atividade, só a pessoa física, não vão declarar atividade rural. Isso vai acabar te bloqueando o CPF ou suspendendo o teu CPF. Talvez eu não tenha ciência porque eu não uso, eu sou produtor, mas eu não uso, eu nunca emiti nota de produtor rural, alguma coisa assim, mas... É que o outro erro, Adriano, na questão do produtor é que se ele não emite nota, ele acha que a Receita Federal não vai pegar ele. Quer dizer, eu preciso fazer também? Se tu tem movimentação acima de 142 mil, tu já é obrigado a declarar atividade rural, tá? Se tu tem movimentação acima de 50 mil reais, tu já é obrigado a ter o livro caixa. Ela pode te pedir a qualquer momento. O que custa hoje 50 mil? Qualquer coisa que tu comprar é 50 mil. Não, uma transação de gado, então, sei lá, um lotezinho de aves, alguma coisa assim. Então fica difícil de ser isento. Normalmente eles chegam até mim com o CPF cancelado, eu sou isento, eu não tenho nada na minha conta bancária. Senão, não é. E aí vai fazer. Aí, normalmente a Receita Federal é um prazo bem curto, tá? Quando ela te entrega lá uma carta, como o produtor rural tá lá no interior, ela manda uma carta pelo correio. Isso chega lá para ele, demora até chegar, e até ele ler, até ele pegar, porque alguém recebeu, já passou uns 10, 15 dias. A Receita Federal dá 30 dias a partir do momento que tu recebeu. Tu imagina tu fazer, só que quando ela não cobra o último ano, ela cobra os últimos 5 anos. E aí tu tem que fazer em 30 dias, 5 anos. Tive diversos casos. De 2022 para cá, a gente teve muitos casos. E o imposto ele é acumulado dos 5 anos ou não? Cada ano tu vai pagar o seu imposto. Vai apurar o 2020 lá e vai pagar o imposto, vai pagar a multa referente àquele período. Aí vai 2022, assim vai indo. Vai indo ano a ano. Isso é uma coisa que você vai ajudar bastante aqui, por incrível que pareça, os avicultores, porque às vezes o avicultor ele quer começar e ele não sabe muitas vezes, por exemplo, assim, qual o norte, qual é para onde seguir, porque ele vai lá, vou te falar o meu caso, vai lá, compra, porque eu vendo aves recriadas, eu vendo codornas, pintainhas, e ele vai lá e quer começar, ele vai lá e compra lá, sei lá, 50 aves, 100 aves, e ele vai se transformar, já tem talão de produtor rural e tal, e muitas vezes eu acredito que ele fica um pouco carente nessa área, e aí você vai nos ajudar a nortear esse pequeno avicultor, porque geralmente o grande já sabe, o grande já tem o seu contador específico, já tem os seus tributos, já são bem direcionados, mas o pequeno ele precisa dessa ajuda, né? Então, assim, tanto na declaração, logo quando ele assume
no agronegócio. Então, lá no final do ano, lá no começo do ano, digamos, ele tem que fazer a declaração da pessoa física e fazer outra declaração. E essa declaração ele mesmo pode fazer ou ele sempre tem que pagar ao contador? Ele pode fazer até 140 mil, ele mesmo pode fazer 142 mil, ali quando está começando, ele mesmo pode fazer. Só que ele não vai ter noção do que pode e o que não pode ser utilizado no livro caixa. Então é difícil isso, porque tem uma série de coisas que a Receita Federal coloca lá que tu não pode usar. Por exemplo, tu vai comprar terra para te criar os animais, né? Aquela terra não é dedutível de imposto de renda, tu não pode colocar ela como despesa. E quando ela é locada? Quando ela é locada, sim. Quando é arrendamento, tá arrendado, aí sim. Ela aí pode você utilizar. pode deduzir. Então, tem uma série de detalhes bons e ruins. Então, para ele fazer sozinho, ele vai se perder. Ele vai deixar de informar o que ele pode e vai informar o que não pode, entendeu? Então, o ideal é que ele tenha a orientação de um especialista. Entendi. E você, no seu escritório, que nós vamos colocar depois na descrição aqui, você tem toda a habilidade de instruir todos que quiserem, por exemplo, alguma consultoria, quiserem o serviço da contadora, da Suzana, por favor, pessoal, vou botar aqui na descrição, vocês podem entrar em contato com ela. Voltando para a questão do pequeno, que é onde eu me preocupo mais, porque esse não tem muita informação de imediato, porque assim, eu sempre falo que a dor ensina a gemer. Ele começa e vai lá, bate, a receita, pum, pega, e aí que ele vai correr atrás de procurar um especialista. Para esse produtor pequeno, o que você diz? Qual é a dica que você dá assim, ó, quero começar a entrar no mundo da avicultura. Qual é a dica que você dá para ele não ter problema com a Receita Federal? Ele procura um especialista em contabilidade na área para fazer um planejamento tributário. Porque aí, tendo o projeto dele do que ele quer fazer, quanto que ele quer produzir, enfim, qual é a renda que ele quer ter, ele vai conseguir ver qual é a melhor tributação. Porque tem alguns casos que a menor tributação é na pessoa jurídica, então não vale a pena ele começar sozinho, sem saber se ele pode reduzir imposto abrindo uma pessoa jurídica. Entendi. Outra questão também, Suzana, é que o imposto no Brasil é complicado, né? A gente sabe que é complicado e tal. E assim, eu tenho certeza que aqui o que o pessoal mais quer que eu te pergunte é o seguinte, tá? Como que eu faço para pagar o mínimo de imposto possível? No final é isso que todo mundo quer saber. Como que o produtor faz para pagar o mínimo possível de imposto? Planejamento tributário. Essa é a resposta certa, assim, porque ele não tem conhecimento, ele vai precisar passar para um especialista, fazer o estudo e ver como é que ele vai pagar menos imposto. Porque às vezes uma decisão de para quem tu vai vender, tu pode ter uma redução de impostos. Por exemplo, se tu vender para o consumo final ou se tu vender para um contribuinte que tem inscrição, a redução de tributação é bem grande, comparando um com o outro. Pode ter imposto diferido e lá tem tributação. Então, é bem importante isso, tu fazer o planejamento tributário, que aí tu vai saber qual é a menor carga tributária para te conseguir trabalhar. Mas isso é muito caro pro pequeno, pequeno tá começando. É muito caro ele fazer Não, eles acham que eu não vou conseguir te pagar, só tá dentro do que tu tem hoje, tá bem tranquilo. Eles têm essa ideia normalmente de que um especialista é caríssimo. Tem especialista caro. Mas nós trabalhamos para que o produtor consiga crescer e com ele a gente cresce junto. A gente não tem intenção de onerar ele. Nunca onerar. Sim. Normalmente é reduzir tributação para que ele consiga pagar os nossos honorários dentro daquilo que ele está reduzindo de tributação. É isso que a gente faz. Entendi. E tem quais são hoje, por exemplo, assim, os principais impostos que quem está começando vai pagar de imediato? Tipo assim, não tem jeito, vai ter que pagar. Tem um imposto que ele paga e nem sabe, que é o pequeno, é o Fundo Rural. O Fundo Rural, ele é incidente sobre toda a venda do produtor pessoa física e ele é retido pelo cliente. Então, quando o produtor rural vai lá e faz a venda, o cliente já retém o imposto e ele recebe menos do que ele vendeu, ele emite uma nota de 100 mil, lá ele vai receber menos o Fundo Rural e nem sabe. Então, esse é um imposto que a maioria dos clientes que chegam até mim, eles nem sabiam que pagavam, porque ele não faz um controle assim, direitinho, ó, vendi 100 mil e vou conferir se ele me pagou 100 mil. Não, ele não confere. Então, ele recebe a menos e nem sabe. E aí, ele está pagando o imposto ali. E existem formas de planejar isso para que ele não pague esse imposto ali na venda.
Então, se ele tiver um acompanhamento e um planejamento, ele não vai pagar. Tá. Outra pergunta também, que o pessoal também com certeza quer saber, que é o que eu faria para você, existe algum imposto que eu possa me creditar hoje na avicultura, pro produtor, pro avicultor? Para pessoa física, não, mas pessoa jurídica, sim. Pessoa Hum, jurídica tem. Pessoa física, porque a pessoa física, ele entra tudo como dedução do imposto de renda. Então, só fica o imposto de renda. Não tem nenhum produto que tu compre que tenha imposto de renda. Então, não entra. Agora, a pessoa jurídica, sim. A pessoa jurídica tem uma série de impostos. Tem PIS e COFINS, tem ICMS que tu consegue te creditar. uhum. Então, com pessoa jurídica, sim. E quando vale a pena ele sair da pessoa física para a pessoa jurídica, produtor rural? Porque assim, ó, eu conheço vários produtores, vários avicultores, falar avicultores, tá? Que eles estão lá ainda como produtor rural e tem um faturamento bem expressivo, porque eles dizem que ainda assim é mais vantajoso pagar menos, que pagar menos na pessoa física do que na pessoa jurídica. Para ele sair da pessoa jurídica, da pessoa física para ir para a pessoa jurídica, tem uma virada de chave, assim, um número virado de chave ou não? É questão de sentimento? Número não tem. Depende de cada um, depende do teu custo e da tua receita. Tu precisa acompanhar isso, por isso o planejamento tributário. Nesse momento, tu vai conseguir identificar o teu ponto de equilíbrio para saber qual é o momento que tu passa para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, para o grande produtor, ela tem uma tributação menor. Para o pequeno, não. Para o pequeno é para a pessoa física. Então, essa é uma base que a gente pode ter. Se for pequeno, o ideal é pessoa física. Se for grande, o ideal é pessoa jurídica. O que é grande? Grande é acima de 1.600.000 de faturamento ano. Então, abaixo disso, e nem. Abaixo disso é pequeno até 360 mil e o médio é entre 360 mil e 1.600.000. Tá aí o médio, onde é que ele se encaixa nisso? Por exemplo, assim, as granjas, que se eu vou falar granjas, vou falar os avicultores são produtores médios. Onde é que ele ganha? Porque daí ele não é nem pequeno e nem grande, ele vai ser É o o mais. faturamento que informa qual é o momento que tu passa a ser médio, que é o 360 mil a 1.600.000. Sim, sim, mas a pergunta que eu gostaria de saber, que eu talvez eu não me expressei bem, tá, mas o pequeno ele tem benefício. O Uhum. grande depois ele passa a ser pessoa jurídica e tem benefício. Mas o médio ele fica tipo assim, ele fica ali, tipo, não chove não molha, ele não consegue nem por ser pequeno e nem por ser grande. Existe algum benefício para essa classe de. Ele tem os mesmos benefícios do pequeno e do grande, tá? Tu só precisa saber qual é o Ah, ponto de equilíbrio para te passar a ser pelo jurídico e ter uma redução de tributos. Tem que ver até onde tu pode ir como pessoa física para ficar com uma tributação baixa e depois tu vai para o jurídico para continuar com uma tributação baixa e não. Porque se tu manter pelo físico em algum momento, uhum, quando tu for grande, tu passa a pagar uma tributação muito alta, que a tabela do imposto de renda hoje ela é 27%, né? Tu sim. imagina tu pagar 27%. Ninguém quer. Pois é complicado. Mas e qual é a pergunta que o pessoal mais pergunta, que o pessoal mais faz? Porque uma coisa é te procurar para resolução de problema. Outra Uhum. coisa, qual é as perguntas que os produtores mais assim fazem a você? Hoje, reforma tributária é muito preocupante para os produtores. Tem uns que me dizem, Suzana, tá aparecendo na mídia aí que a tributação agora de todo mundo vai ser igual 30, 40%. E o produtor rural não vai conseguir trabalhar com É, uma alíquota dessa. é verdade. Então, a questão da reforma tributária, ela é muito discutida ainda e ainda não está definido nada. A intenção é que mantenha-se as mesmas linhas de tributação que já é hoje. Porque se aumentar muito, vai quebrar todo mundo. E aí, Sim. muito produtor, ele diz, eu vou parar de produzir. Só que eu pergunto para ele, e daí? Vai fazer o que se tu não vai produzir? Mas o É problema complicado. eu perambulo diversas granjas aí e eu vou te falar uma coisa, tá bem complicado. Bem, assim, ó, o produtor hoje vou falar o avicultor, que tá na lida, ele é um herói, assim, bem, porque tem que ser bem persistente e você não tem ajuda, você só tem exigências, você só tem cobrança, Sim. tipo, claro, tem alguns órgãos que ajudam e tal, mas tá bem complicado. E você ainda não saber navegar neste universo de tributos é uma coisa que, tipo,
te faz você perder, deixar muito, eu digo que faz você deixar muito dinheiro em cima da mesa. Porque você precisa fazer um planejamento tributário e deduzir o mínimo possível de impostos, que é o que todos os produtores querem, né? Sim. E assim, como que você acha que você conseguiria uma dica que você poderia dar além do planejamento financeiro e tributário? Qual é a dica que você daria assim, para esse produtor? Teria alguma? Sem planejamento não tem outra dica. É Entendi. planejamento tributário. Planejamento tributário é o único. E qual é o imposto mais pesado hoje para o avicultor? Para o produtor rural? Toda vez que eu falei avicultor, a gente pode falar produtor rural, pode entender como produtor rural, né? É o imposto de renda. Pessoa física. Imposto de renda que ele tem uma carga bem grande. Varia ali entre os 5% e 27%. Então, o produtor rural, às vezes ele está pagando muito imposto e nem está se dando conta. E aí é complicado. Quando ele chega para nós, em alguns momentos a gente consegue refazer todas as declarações dele e recuperar esse imposto que ele já pagou. Porque é admissível, assim, ó, é complicado tu ver isso, esse tipo de situação assim para pequenos, principalmente, né? O pequeno ele já trabalha ali no limite e ele está pagando uma carga de tributação bem alta. E o que ele pode deduzir nessa declaração de imposto de renda dele, pessoa física? Existe alguma coisa que ele possa... pode deduzir todo o custo e despesa que ele tiver na atividade dele. O que ele não pode deduzir, por exemplo, é aquela questão da terra que eu citei. Sim. Ele não pode comprar terra e deduzir. Ele pode deduzir todo o custo de alimentação, de instalação, de equipamentos, de alimentação. Tudo isso ele pode deduzir do imposto de renda. E de compra de insumo, tipo embalagens? Sim, tudo está incluso. Tudo que ele usar de gasto na atividade ali, que for da atividade, ele pode deduzir do imposto de renda. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu iria te fazer essa pergunta mais para o final, mas eu já vou fazer de imediato, que é a questão do imposto que assim, ó, que assombra os avicultores, que é chamado IPI, que é o Imposto sobre Imposto ao Produto Industrializado. Que lá quando eu estava fazendo faculdade, eu aprendi que o IPI, ele é sobre o produto industrializado, tá? Ou seja, o produto que você paga sobre aquele produto que você usa para industrializar. Vamos falar em embalagem, por exemplo. Ele não é industrializado. É que o que é industrializado, Adriana? Aquilo que tu pega e transforma é industrializado. Então, a embalagem, ela foi transformada. Ela é industrializada. Tá, mas aí o produtor tem que pagar, mas e não é por ser uma... Eu tô te questionando, tá? Tipo assim, ó, mas ele vai usar aquela embalagem pro processo dele. Sim, quem paga o IPI não é ele, quem paga é quem industrializa. Ele não paga. Já foi pago. Sim, mas aí, tipo assim, a empresa que tá fabricando o produto lá, ela vai, na verdade, ela não vai pagar, ela vai só recolher o IPI, Isso. vai cobrar dele. Sim, quem paga no final é sempre o final, o consumidor. E o que eles me questionam é o seguinte, tá aí, eu como pessoa física, eu não posso gerar isenção para esse IPI? É o crédito. Não, na pessoa jurídica tu pode usar esse crédito. Na pessoa física não. O produtor pessoa física, ele tem uma série de benefícios, mas tem algumas coisas que ele não pode. Então, se ele for pessoa jurídica, por isso que o grande produtor, ele é melhor na pessoa jurídica, porque ele vai conseguir usar todos esses créditos. Não vale a pena. Eu sei que tem algumas granjas lá em São Paulo e outros estados que eles usam esse crédito do IPI para compra de máquina, até dedução do próprio preço da própria embalagem, muitas vezes, né? Só que, poxa, por que o grande tem esse benefício e o pequeno não tem? Tipo, e não existe uma forma de ele pedir isso em caráter excepcional? Não, ele tem que ser... Existem diversas solicitações, né? O produtor ele tem algumas, por exemplo, o Fundo Rural foi muito debatido e ele passou a ser cobrado em 2018. E era para ser cobrado 100% sobre a produção, sobre a venda. E aí o produtor foi lá, bateu o pé, gritou, enfim, e conseguiu que colocassem uma cláusula lá para ele ter a opção. Se ele tiver funcionários, ele não paga pela comercialização, ele paga pela folha de pagamento. Então, se ele trabalhar muito nisso, se ele tiver bastante pessoas que vão lá e ficam batendo que querem, ele consegue. Assim como aconteceu com o Fundo Rural.
Então, tipo assim, se os avicultores se unir, unissem, olha a dica, pessoal. Se todo mundo se unisse sim, e pedisse para a Receita, eles poderiam. Pode Pois conseguir a é. redução. Sabe que eu estou tentando chamar aqui um secretário aqui do Rio Grande do Sul e vou tentar chamar outros secretários para ver como que como que eles podem nos ajudar, porque assim, esse é um imposto que incide, claro que agora está em 9,75%, mas era 15%. Sim, reduziu um pouquinho. Nossa, reduz bastante. Tipo assim, ó, se você for ver no produto final, por exemplo, o pessoal que faz a produção de ovos, e eu falo produção de ovos tanto na avicultura de galinhas quanto para codorna, isso no final do ano é uma receita bem expressiva. E você também ganha competitividade. Porque o que acontece? O grande, ele é pessoa jurídica, ele não paga IPI. O pequeno, ele paga. Então, muitas vezes, ele perde competitividade. Sim, ele perde. Mas você acha que se todos se reunissem e fizessem um pedido, talvez eles abririam mão e... Pode ser que consiga, porque essa questão do rural, ela tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física. Como já existe para pessoa jurídica, é possível que possa existir na pessoa física também. Então, é uma questão de insistência lá, de unir forças e tentar conseguir. Principalmente as associações, Sim. os sindicatos, isso seria legal eles batalharem pelo avicultor, né? E a questão vamos passar um pouquinho para a pessoa jurídica, assim. Quais os impostos que eu sou avicultor, pessoa jurídica, por exemplo? Quais os impostos que eu posso deduzir? Assim, você lembra de bate-pronto ou não? Sim, IPI, ICMS, PIS e COFINS em algumas situações. Então, tem que analisar cada produto para ver quais são as deduções que tu consegue se creditar aí. Principalmente compra de equipamento, por exemplo. Tu compra um equipamento lá que é caríssimo e tu paga um ICMS altíssimo. Tu vai lá e te acredita daquele valor. Que hoje o imposto é alto quando tu compra um equipamento, né? Chega a dar um susto na gente. Até um carro quando a gente compra. Hoje na avicultura, por exemplo, ninguém conversa com menos de 500 mil, 1 milhão. Ninguém, eu vou comprar um equipamento, uma classificadora, 500 mil, 1 milhão, tem umas são até mais caras até. Mas isso ele pode deduzir quando não é importado. E como é que funciona a questão da importação pro pequeno, digamos assim? O pequeno que ele quer fazer a exportação, Assim, como é que funciona o imposto? A pessoa física, importação e exportação, ela só pode comprar ou vender para uso e consumo, ela não pode para comercializar. Então, se ele for pequeno, ele não vai conseguir ter isenção de tributação na importação. O ideal é que ele importe como pessoa jurídica. Aí sim ele consegue isenção de praticamente 90% dos impostos, só vai ter PIS e COFINS para importação. E para exportação, a pessoa jurídica ela é isenta. Tem um incentivo para se exportar no Brasil. Então, é praticamente sem imposto para exportar. Então, quer dizer, por exemplo, peraí. Deixa eu me situar aqui. Quer dizer, peraí. Eu sou do São Paulo. Vendi um produto para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou Paraná, ou Minas, por exemplo. Aí eu pago imposto. ICMS, um monte de coisa. Agora, se eu exportar para o Paraguai, para o Argentina, eu não pago nada. É incentivo para exportar. Legal. Aí a competitividade aqui dentro fica complicada, né? Que legal. Sim. Que legal. Mas não paga nada de imposto. Ó, hashtag fica a dica, pessoal. Os avicultores, hashtag fica a dica. Mas aí o que vai acontecer? Aí a gente exporta, o produto sobe. Pra ver como o governo, às vezes, tem umas estratégias que não é tão bem inteligente, né? Porque a gente exporta muita carne do Brasil para fora. A China, principalmente, ela é a que mais importa produto, matéria-prima daqui, ela importa a carne e depois ela vende de volta. Produtos para eletrônico também, ela vai lá, industrializa, faz um processinho e vende bem mais caro aqui. E aí, nessa importação aqui, quando entra, também ela tem uma tributação menor, então dificulta muito para a indústria do Brasil aqui. A indústria do Brasil ela tem uma tributação mais alta, ela não consegue competir com a exportação, e aí dificulta se manter, né? Ficar em pé e conseguir dar uma redução para o produtor também quando compra ali, enfim, fica bem difícil a situação. Tá, então, que agora eu fiquei perplexo. Quer dizer,
se eu sou estrategista, vamos digamos assim, eu sou produtor. Se eu produzo o meu frango aqui, vendo para fora, eu vou vender sem imposto. E depois esse frango ele é vendido novamente pro Brasil, vai ser tributado menos imposto do que se eu tivesse produzindo aqui e vendendo aqui. Sim, a tributação é menor. Pô, que legal essa estratégia brasileira, né? Alguns estados, eles têm uns benefícios, tá? Por exemplo, se tu vender o animal vivo, que daí é um pouquinho diferente, tu vende o animal vivo para um contribuinte aqui, por exemplo, dentro do estado, tu vai ter redução de tributação. O ICMS, por exemplo, é diferido, é 0. Então, se tu for pessoa física, tu não tem nada de imposto, só vai ter o imposto de renda. Tu não vai ter o ICMS, que normalmente se tu vender para um outro estado, vai ter o ICMS. Agora, se tu vender internamente aqui, que é uma forma de fomentar e de orientar que a venda primeiro aqui para um contribuinte, para uma indústria, não para fora. Aí eles fazem esse tipo de coisa, mas aí tem que ser vivo, não pode ser o animal processado, enfim, não pode ser a carne dele. Industrializado. Não pode. Sabe que a gente também vende pintainha para fora aqui do Brasil, né? E pintainha viva, só que você pode vender até com um dia, se eu não me engano, mas não pode. E agora eu sei porque o pessoal tanto tá investindo, ou seja, investindo forte nessa questão da exportação, porque se é assim, com certeza é o que você está dizendo, então não vale. Por que eu vou investir no meu país, sendo que eu vou tributar? Quer dizer, eu produzo aqui, vendo para você, imposto de 20. Aí eu produzo aqui, vendo pro fulano, que não tem nada a ver, que não é brasileiro, imposto é 0. Pô, que legal. Mas vou mais voltando aqui pro nós. Infelizmente, eu fico decepcionado. Literalmente fico decepcionado com essa notícia, assim, sabe? Conhecimento nos deixa pior, né? Pois é. Porque, poxa, assim, eu passo pelos avicultores e vejo, assim, poxa, como eles estão batalhando, ralando de fato, assim, sabe? Comendo grama pela raiz para poder sustentar a sua produção, sustentar as suas aves. É a soja, é o milho, são as embalagens, sabe? E não tem ajuda. Este ano foi 600 mil toneladas de venda de aves para a China até novembro, 2023 agora. Dobrou o 2022, então teve muito mais incentivo para ter essa venda, essa exportação aí. Entendi. E isso serve para todo e qualquer produto industrializado, ou é... Produto do produtor rural. Produto in natura, se diz. Sim. Então por exemplo, frango, ovo, carne de gado, sei lá, peru, tudo. Tudo. Que legal. Bom, assim, vamos lá. Vamos adelante, como se diz em espanhol, né? Qual a principal diferença, por exemplo, para o produtor, aquele que quer migrar para pessoa, voltando para pessoa jurídica e pessoa física, qual é a principal diferença entre pessoa jurídica e pessoa física, sem ser a questão também dos impostos, ou é só a questão dos impostos que diferencia pessoa física de pessoa jurídica na área da produção rural? Bom, então, a questão de pessoa física e pessoa jurídica diferencia também na questão de obrigações. Pessoa física, ela vai ter obrigações menos que a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, quando tu abre uma empresa, tem uma série de obrigações mensalmente. Se for simples nacional, são poucas. Agora, se for lucro presumido, se for lucro real, é de enlouquecer. Então, não tem como não ter um contador especialista para te atender. E a pessoa física, ela tem 3 obrigações praticamente, digamos assim, em geral. Ela tem imposto de renda, junto com a atividade rural. Ela também pode ter o LCDPR para grandes produtores, acima de 4.800.000 de faturamento no ano. Ela já entrega o livro digital, que é o LCDPR. E ela tem o E-Social e DCTF Web. Essas são as obrigações da pessoa física. Então, é bem pouquinho, assim, comparando com o lucro real ou lucro presumido, que é a pessoa jurídica. A dor de cabeça, teoricamente, para a pessoa física seria menor do que para a pessoa jurídica. Às vezes é por isso que o produtor prefere perambular na pessoa física do que na pessoa jurídica. E a questão
Vamos falar aqui sobre tributo, né, por exemplo. Existe algum tributo, por exemplo, que a pessoa pagou, que ela possa recolher, que retroativo, tipo assim, ó, eu tô na pessoa física, Uhum. aí passei para pessoa jurídica. Aí no momento que eu passei para pessoa jurídica, eu posso buscar tributos passados ou não? Da pessoa física, não. Tu pode, como pessoa física, buscar o passado. Como pessoa jurídica, buscar lá da física, não. Eles não se comunicam, mesmo tu sendo sócio da pessoa jurídica, não se comunica. Pena. Que pena. E a questão para quem tem essas. Agora a maioria das granjas estão colocando aquelas placas solares de energia. Uhum. E ali, na energia, tem alguns tributos também. Geralmente para pessoa jurídica ou para pessoa física tem alguns tributos. Ele pode deduzir aqueles tributos também da energia ou não? A pessoa física, ela pode usar essas placas solares para deduzir o imposto de renda. O valor que está sendo usado para atividade, ela pode. Tem que prestar muita atenção no seguinte, tá? O produtor, quando ele compra as placas solares, ele compra para atividade, ele compra para casa dele também. A energia que for para casa dele e as placas que for para casa dele, ele não pode usar na atividade rural. Ele tem que ratear, então ele tem que usar somente aquilo que é para atividade rural. Agora, quanto a crédito de ICMS ou outros impostos que tenham sido pagos, somente na pessoa jurídica ele vai conseguir ter crédito. Ele não vai conseguir como pessoa física. Tá, mas tem muitos produtores que eles vivem na fazenda. Aí, tipo, aí a fazenda é integrada. Tipo assim, o pequenininho, ele vai botar placa solar, mas ele vai integrar a fazenda junto com a casa. Sim, a fazenda, ela normalmente ela tem a área onde ficam os caseiros, que essa Uhum, sim faz parte da atividade rural. Agora, a casa do produtor, a pessoa física, não. Essa não pode. Essa a Receita Federal é bem específica, não pode usar. Então é bem chato isso, porque o produtor disse, "Não, como é que ela vai saber?" Eu disse, olha que ela pode saber. ah, tá. Então ela pode saber, tipo, Aham. mas. Pois é, mas como é que ele vai destinar? Se ele bota placas solares, ele vai botar placa solar para a granja dele como um Uhum. todo. Ele precisa saber qual é o custo para que ele tem na, na casa com a energia solar. Então, isso ele tem que tirar. Vai ter que fazer um cálculo de percentual, que normalmente é o que se faz. Porque não tem como, não dá para separar, né? Pode colocar junto, só tu faz um cálculo percentual. Isso aqui é da casa e isso aqui é da atividade. Aí a empresa de energia deduz aquilo que é para casa. Não, não. É que quem deduz a tributação no imposto de renda é o contador, quando faz a atividade rural lá, a declaração. Ele que informa quanto que é de despesa e quanto que não é. Não é o, não, a empresa de energia, eles nem se envolvem nisso. Entendi. Então, mais é na tributação. E existe algum tributo na pessoa física, para o produtor rural, que ele possa deduzir na hora da compra do equipamento? Na compra de Ele tem algum equipamento, benefício fiscal? sim, ele tem um produtor rural que for comprar, por exemplo, caminhonete, ele tem isenção de IPI. Que hoje, quando tu compra uma caminhonete, para atividade rural, é claro, não é para passeio, tá? Tem que ficar bem claro isso, não é para passeio. É a caminhonete para atividade rural. Ela vem o IPI já lá e quando Uhum. tu compra, ela tem essa isenção. Ele pode tirar esse IPI. Tá, mas aí eu enlouqueço. Não, eu enlouqueço. Tipo assim, quer dizer, eu compro uma caminhonete de R$ 400 mil, média dessa caminhonete, eu não pago IPI. Que, teoricamente, eu vou, quer queira que não, vou usar para a atividade lá agrícola, mas eu vou usar particular também. Aí a embalagem que eu compro, que é para a minha produção agrícola, eu não posso, sou isento da IPI. Olha como são as coisas. Tipo assim, Sim. olha, caminhonete, não. Tipo, o governo tá dizendo, a Uhum. caminhonete tu pode comprar com isenção de IPI. Agora, o que você usa para produzir, você não pode pagar IPI. Mas eu vou organizar alguma coisa pra gente poder se juntar e pedir a isenção. Pô, não é possível, porque é injusto isso, né? Aí, tipo, vai perder, mas é umas coisas que enlouquece É. a gente, né? Algum outro imposto, assim, tipo, que tenha na pessoa jurídica e na pessoa física tem, ou vice-versa? Você lembra de algum outro imposto assim ou não? O Fundo Rural que incide nos dois, só precisa prestar bem atenção, fazer um planejamento para que tu não pague a carga tributária maior, porque nas duas situações incide sobre comercialização
ou sobre a folha de pagamento. Então, tu precisa prestar bem atenção ali no início do ano, porque é uma opção que tu toma em janeiro agora e serve para o resto do ano. Não tem como tu mudar de ideia no meio do ano. Ai, fiz sobre a comercialização e agora tô faturando um monte. Não vou, vai dar um monte de imposto, quero mudar pela folha de pagamento. Não dá mais. Vai ter que pagar. Então, Entendi. tudo é planejamento tributário. Qual foi o caso mais cabeludo que você descascou lá? O caso mais cabeludo que você pegou, o abacaxi que você descascou assim lá no teu... Foi fazer esses 5 anos eu tive um caso que foi 15 dias. Eu tive que fazer 5 anos em 15 dias. Botei a equipe para trabalhar assim, ó, foi uma loucura. Que o pessoal assim, ó, suou para conseguir entregar, que eles tinham 15 dias para entregar para a Receita Federal os 5 anos, ou ele seria multado. E as multas, no caso dele, porque assim, ó, quando ele veio, ele já era grande, ele achava que era pequeno, mas ele era grande. Então, quando ele veio, se ele fosse multado, ele seria multado em mais de 150 mil. Então, a gente precisava correr. E ele já tinha corrido vários contadores, ninguém quis pegar, porque eu não vou pegar, não sou especialista, não entendo, enfim. Eu disse, olha, a gente trabalha aqui com tudo, a gente não vai te deixar na mão, né? Porque o produtor não tem como ele fazer. Então, esse foi suado, foi sofrido, e é um cliente que agradece até hoje. Ele disse, olha, Suzana, tu me salvou, nunca mais sai da tua volta. Imagina, uma multa de 150 mil reais. Mas geralmente o pessoal te procura lá. Outra questão, assim, atividade mais corriqueira que você faz direto? É imposto de renda ou tem algum outro trabalho que você faça lá para o produtor rural que é mais, como é que eu te digo, mais cotidiano? Atividade mais cotidiana lá que o pessoal te pede, os produtores rural. É o preenchimento do livro caixa, que é o mais cotidiano. Ele não é difícil, mas como o produtor rural normalmente é ele, a família, ele, a esposa e os filhos, ninguém consegue parar e ficar montando um livro. Então, o livro é o tempo todo que a gente precisa instigar eles a trazer a documentação para a gente começar a digitar. Enfim, a gente planilha ele de forma que consiga ser entregue para a Receita Federal. Que ele ainda é manual. Muita coisa no produtor rural hoje, pessoa física, é manual. Porque a Cefaz do Rio Grande do Sul, ela não entende que o produtor é equiparado à pessoa jurídica. Ela diz que ele não pode ter vínculo com o produtor. Então, isso dificulta buscar as informações de forma automática com certificado, como a gente faz com pessoa jurídica. Então, a gente precisa fazer muita coisa na mão. E nos outros estados, assim, você conhece, é a mesma coisa ou é diferente? Cada estado tem uma situação diferente. Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele te dá o livro pronto. Só entra lá e extrai. Então, é muito mais fácil. O Rio Grande do Sul, aqui na questão de sistema, ele está bem atrasado. Bem atrasado. Algum outro estado que você lembra também atrasado, alguma coisa assim ou não? Não, que eu conheço, esse é bem adiantado, que é o Mato Grosso. E esse livro caixa, qual é a documentação que ele... todo dia ele tem que fazer o livro caixa ou é, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês? É que é toda a movimentação, depende muito do produtor, né? Tem produtores que emitem poucas notas. As notas que eles emitem normalmente são na safra, né? Então, em junho ali, são emitidas todas as notas, a não ser quando tu vende aves, que vende toda hora, e tu vai lá e tem uma nota toda hora. Mas a compra de insumos e produtos é o tempo todo, ela acontece o ano inteiro. Então, toda a compra de insumo, de alguma despesa, tu precisa passar para o contador, para que seja registrado isso no livro. Entendi. É para a gente acompanhar, para ver se realmente está na atividade aquilo ali ou não está. Geralmente, por exemplo, as granjas que produzem ovos, eles vão estar vendendo, poxa, a transação todo dia tem transação. Aí ele tem que fazer o preenchimento do livro caixa todos os dias. Esse é um trabalho danado. É um trabalho manual, assim, é complicado. E não tem um programa, alguma coisa que possa ajudar o avicultor nessa questão? Lembra algum programa, um programinha? Hoje a gente tem a IA também, tem programas né? financeiros, isso tem. Tem vários aí no mercado que conseguem, mas mesmo assim o produtor vai ter que parar e vai ter que alimentar esse sistema. Não consegue buscar muita coisa assim digital hoje, mesmo sendo todo digital hoje o processo, a Cefaz, principalmente do Rio Grande do Sul, ela não se atualizou. Então ele vai precisar entrar no sistema lá e lançar tudo que ele está comprando, tudo que ele está vendendo, ele vai precisar lançar. Entendi. E qual assim a sua opinião referente a essa... Agora a opinião pessoal mesmo, tá? A diferença, assim, essa vasta diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica.
qual a sua opinião e, assim, uma ideia que você daria para poder simplificar? Teria alguma? Você já pensou, assim, alguma coisa para simplificar, tanto na pessoa jurídica quanto para a pessoa física? Simplificar é se profissionalizar. O produtor precisa se profissionalizar. E é difícil isso. Alguns a gente já conseguiu chegar nele e dizer, ó, vem para cá para dentro do escritório e a gente explica o básico, que a partir Uhum. daí tu vai te desenvolver melhor, tu vai entender melhor e vai te profissionalizar. Teu negócio vai fluir mais fácil. Porque quando ele faz só por fazer, fica cada vez mais difícil. Então, não tem nem como ele ir Entendi. para a pessoa jurídica dessa forma. Enquanto ele não se profissionaliza, a gente não consegue evoluir com ele. O bom seria, até eu fico pensando aqui, era ter aqueles cursinhos online, alguma coisa Sim, assim, o né? Sebrae, ele dá diversos cursinhos de como administrar, como entender do preço do teu produto, como entender de obrigação. Eu tô falando contigo aqui, eu tenho certeza que tem vários avicultores que estão falando assim, mas é porque ela não sabe o tanto de trabalho que eu tenho aqui na fazenda, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que mexer com isso, tenho que mexer com aquilo, eu não vou ter tempo pra me profissionalizar. E é verdade, tipo assim, É ele tem verdade. tanto trabalho hoje na fazenda, na atividade dele, que ele não vai ter condições de hoje então ele vai ter que pagar alguém, vai ter que pegar um filho, sei lá, alguém e se profissionalizar. Mas por isso que seria bom alguma estratégia para ele, tipo assim, olha, um programinha, alguma coisa que talvez a gente pode ajudar, talvez ajudar ele com um cursinho online ali de, sei lá, 40 horas, alguma coisa assim. Nós temos um curso que é o livro de LCDPR, Livro de Produtor Rural. Opa. Então, ele explica bastante sobre toda a questão de tributação, sobre toda a cadeia, o que incide, o que não incide. Então, esse é bem interessante. A gente tem lá no nosso site, é A gente só vai clicar lá. publicar depois aqui, vamos colocar, E seria é bem legal. interessante. Outra, e você faz hoje no seu escritório alguma orientação, palestras, Sim. cursinho para ajudar o avicultor ou o produtor rural? Sim, a gente orienta porque precisa, principalmente que a gente trabalha hoje com o portal do cliente. Para mim ensinar ele a mexer no portal, eu preciso chamar ele e mostrar. Se eu mandar um WhatsApp para ele, ele não vai nem olhar. Uhum. Então eu tenho que chamar ele e dizer para ele, ó, tu precisa fazer isso, é aqui que eu vou colocar todas as tuas guias para te pagar, aqui que eu vou receber as tuas notas. Então eu preciso dar uma aula para ele de como ele vai operacionalizar, porque senão ele não vai fazer e eu não vou receber nada. Que hoje a gente precisa cuidar muito dessa questão de movimento de documento. Não existe mais a documentação física, mas a gente não pode jogar tudo por WhatsApp ou por e-mail, fica muito sensível. Precisa centralizar num lugar, então a gente usa o portal. Uhum. E aí, para ele entender como é que funciona, a gente precisa fazer isso, chamar ele e ele vem. Ele não gosta muito de vir para Porto Alegre, mas normalmente uma vez a cada 2 meses ele vem. E depois que ele pega, assim, vai tranquilo, flui. Mas isso não pode ser online também, por exemplo? Pode, Porque o é pessoal que vai te questionar lá de cima, e você não vai poder chamar o pessoal para Porto é, Alegre. o pessoal que trabalha mesmo, o produtor mais antigo, ele não quer saber nada de online. Agora, os filhos dele, sim. Os filhos normalmente pedem, olha, podemos fazer online. E aí, tranquilo, a gente faz online. Entendi, entendi. Tem diversas Tá. plataformas. E deixa eu te fazer agora uma outra pergunta, que vai me surgindo as perguntas aqui, vou te questionando. Hoje, se eu não, por exemplo, não sei nada de produção de avicultura, por exemplo, eu sentasse hoje na sua frente e fala assim, Suzana, gostaria de começar na avicultura. Quais são as 3 ou 4 dicas ou sim, orientações que você daria para essa pessoa que quer começar a produzir aves ou ovos ou entrar na avicultura, ou se transformar num produtor rural? Uhum. Primeiro tem que gostar, tá? Se não gostar, não vai adiantar nada. Tu sabe isso? Sabe que o Renato falou a mesma coisa, tia? É, Ele falou assim: olha, se não gostar, não não adianta. adianta nem tentar. E depois tu faz um projeto. Qual é o teu projeto? Ah, eu quero vender 100 mil, quero vender 200 mil. Aí, em cima desse projeto aí, a gente consegue fazer um planejamento tributário e ter a ideia de tributação. Ele primeiro precisa ter um projeto, que ele precisa saber o que ele quer. Eu quero ganhar, eu quero só trabalhar com isso, porque o produtor ele vai iniciar com muito custo. Qual é a Uhum. origem desse dinheiro que ele vai investir ali? O produtor pequeno não vai conseguir financiamento em lugar nenhum. Ele não tem esse incentivo, é muito difícil conseguir. Então ele tem que ter um incentivo já pessoal, de alguém que ele conheça, enfim, para ele começar a Uhum. trabalhar. E aí até ele conseguir chegar ao ponto de equilíbrio demora um pouquinho.
Demora um pouquinho, demora bastante, na verdade, né? E Sim. quais são os, tipo assim, ó, o produtor pequeno, agora você falou uma questão de empréstimo, eu achei bem importante ali. O produtor pequeno, ele vai, provavelmente, não existe não crescer, na minha opinião, tá? Sem você tomar um tipo de crédito para você se alavancar. Ah, qual é a orientação, o que que eu devo fazer na minha declaração de imposto de renda, pessoa física? Ou seja, mostrar ali que eu sou saudável para poder tirar empréstimo junto aos bancos. O que que eu devo focar mais ali na pessoa física, no meu imposto pessoa física? O banco ele libera hoje crédito já, se tu tá em andamento e tu consegue comprovar a despesa. Isso ele já, tu tem uns 6 meses de despesa ali, tu consegue comprovar que tu tá tendo despesa, só que para te ter 6 meses de despesa, alguém vai ter que te bancar, né? Porque acho difícil tu ter 6 meses de despesa. Que despesa seria? É Que todo despesa é o todo mundo custo, tem. é o custo de atividade rural. Tu tem que comprovar essas notas de compra, venda não, né? Compra, custo, despesa ali, tu tem que ter tudo isso em livro já. Aí Uhum. tu tem que ter ajuda de um contador. E aí tu assina isso com o contador e tu passa pro banco e ele já libera um crédito para ti. Não vai liberar muito, mas já libera. Mas um crédito específico para a É para pessoa. atividade rural, produtor mesmo. Ah, Tu legal, conseguindo legal. comprovar que tu realmente está na atividade, realmente tu está fazendo, tem uma série de benefícios em alguns bancos aí, que claro, que o governo federal ele disponibiliza créditos. Uhum. Então, só o banco é que define para quem ele vai dar. Então, talvez tu seja premiado, mas não é Ah. certeza. E essa taxa de juros, ela é bem É bem relevante. baixa. O que que é Produtor baixa, assim, rural, mais ou o menos? produtor rural é o que tem uma taxa de juros bem baixa, comparando com financiamentos para outras pessoas jurídicas ou para outras empresas. É bem baixa mesmo. Teve um período que foi 2%, praticamente zero Ao ano ou ao mês? ao ano. Ao Tem ano? períodos que o governo empresta e não cobra nada porque ele está incentivando. Então, vai depender muito do momento. Vai ter um momento que ele vai te emprestar dinheiro e ele vai dizer, olha, não precisa me pagar nada de juros, eu preciso que movimente isso aqui. Mas onde é que o produtor, onde é que o avicultor vê isso? Pelo amor de Deus, Se nos ele fala. tem um especialista, ele vai saber. Ah, eu falo, como é que se fala? Eu falo o segredo, mas eu não falo o santo. Eu falo o milagre, mas eu não falo o santo. É isso aí. Ah, legal. Então, se ele tem um especialista, vai lá, tal, É tira que um... quando a gente recebe essas informações, normalmente a gente já está sabendo quando está tramitando, enfim, porque tem muita coisa tramitando e é difícil o produtor acompanhar. Aí a gente informa, ó, produtor tal, tem isso aqui para ti, tem intenção, não tem intenção? Que aí a gente passa para ele. Ah, você passa direto pro banco? Não, direto para o meu cliente. Eu digo, ó, meu cliente tem essa linha de crédito aqui que tá sem nada de juro, o que que tu acha? Porque às vezes ele não tá precisando, só que como vale a pena aquilo ali, ele tem um equipamento para comprar e disse, bah, Suzana, eu vou pegar. Porque eu quero comprar um equipamento, ia comprar ano que vem, só que não tem juro aqui, eu vou comprar. Sim. Vale a pena, então ele pega e compra um equipamento, por exemplo. Tá, isso também serve, por exemplo, ó, como eu vendo aves, Suzana, isso serve também para compra de aves? Tipo assim, o cara comprar Sim, aves tu lá tá com... comprando um insumo, tu tá comprando tua matéria-prima, sim. Que legal. É, eu vou orientar melhor o pessoal que compra as nossas aves, eu vou orientar melhor. E aí essa taxa de juros é 2% ao ano, Não imagina uma tem coisa. casos que teve 2%. Eu não posso te dizer Tá, que hoje mas tá que isso, tá? seja 5 ao Aham, ano. é bem mais baixa. Ela não é ó, normal como Nossa, o de. cartão de crédito aí tá Sim, 14 ao 14, mês, 15. 15 ao mês. Aí você Sim. fala uma taxa de 2 ao ano, 0 ao ano, 5 ao ano, é uma coisa muito boa. Porque essa informação, porque eu vejo o que falta muitas vezes, Suzana, é a informação Sim. para o avicultor. Eu falo avicultor, mas pode ser novamente o produtor rural. Falta muita informação para ele. Às vezes, tipo assim, ó, passa uma oportunidade porque ele não foi informado. Ah, tem uma linha de crédito aqui, tem alguma coisa aqui, tem uma oportunidade. E passa e ele não faz bons negócios porque falta essa Uhum. informação. Por exemplo, que nem essa questão. Outra questão também, assim, por um acaso, assim, sem querer, ele foi lá e esqueceu de pagar o imposto, por exemplo. Uhum. Esqueceu de pagar o imposto. Ah, foi lá, esqueceu de emitir uma nota. Que isso acontece, as pessoas esquecem de emitir nota, né? Ele é obrigado a fazer essa emissão ou tem um tempo que vai vencer? E qual é a penalidade se ele não se esquecer, o esquecimento dessa nota?
Qual é a O penalidade? ideal é ele sempre Lembrar. Ok, Não vai lembrar, ok. Mas as pessoas são esquecidas, as pessoas erram e são humanas. Mas quando ele lembrar, por exemplo, esqueceu de emitir uma nota fiscal, emita a nota fiscal, mesmo que seja no mês seguinte. Porque uma coisa é tu ir lá e tu informar a Receita Federal, informar a Cefaz que tu errou. Outra coisa é ela te informar que tu errou. Se ela te informar que tu errou, a penalidade é maior. Entendi. Então, pode chegar a 300% de multa e de imposto em cima daquilo, de uma omissão. Que quando tu omite, aí a tributação é mais alta. Quando tu esquece, tu vai lá e tu informa, aí a tributação vai ser o quê? 20%. A multa vai ser 20%. Vai ser bem mais baixa. Então, tu precisa pesar bem o não informar. Pois é, mas aí mesmo assim, pô, eu esqueci, mesmo assim tem multa, Mesmo assim sabe? tem multa, não tem como fugir. Ele não tem pena do agricultor. Pois, que coisa, olha, por isso que eu digo que o avicultor é um herói, assim. E essa questão, pô, foi lá e o máximo é 300% de... É 300% em cima do imposto devido que eles cobram, sim. Tá, mas olha Que só... é uma penalidade, na realidade, aí não é nem... É um assalto, né, pro produtor. Pois Mas é. realmente acontece. Tá. E tem impostos, por exemplo, assim, ó, eu conheci eu fui conversando com várias pessoas, eu conheci uma empresa que ela estava fazendo uma coisa errada. E tá fazendo realmente por erro, assim, por desconhecer a lei. Ela estava emitindo nota na pessoa física para o produtor rural sem o imposto do IPI. Uhum. E aí emitiu algumas notas lá e tal. Aí eu fiquei pensando, como é que se faz a resolução de um problema, tipo, fui lá, porque eu me coloco como cidadão, tipo assim, olha, eu tô com boa intenção, só que eu fui lá e esqueci de emitir, por exemplo, deduzir o IPI numa nota. Uhum. Quem é o responsável? É a empresa que não deduziu ou é o produtor rural? É o produtor. É ele quem está emitindo. Se ele está emitindo a nota, é ele o responsável. Não, eu comprei, o produtor rural Não, comprou. Não, é responsabilidade de quem está emitindo. Se ele comprou, o fornecedor é que deveria de informar ali. O fornecedor, tipo assim, o que acontece? O produtor ele falou: olha, Adriano, eu comprei aqui uns produtos e não me emitiram o IPI naquele produto. Uhum. Eu falei: olha, eu acredito que o problema seja da empresa. Aí só que o contador do produtor rural falou que não, que aquele imposto ia vir para ele mais cedo ou mais tarde. Ele estava apavorado. Isso é verdade ou não? Ele é corresponsável, mas ele não é responsável. Assim, a Receita Federal compara sempre o grande e o pequeno, tá? Se o grande esqueceu ou o pequeno esqueceu de pagar o imposto, o grande é que vai pagar. Dificilmente vai ser o pequeno. E principalmente que esse imposto deveria estar na nota emitida. Não tem como o pequeno arcar com isso. O grande já deveria ter cobrado lá. Entendi. E qual é o grande deveria ter cobrado? Tá, mas aí o imposto vai ser sobre o grande. Como é que ele vai, sabe? Eu fico pensando no pequeno produtor, como é que ele vai provar que ele não sabia que esse imposto, tipo... Porque imagina o seguinte, você tá me vendendo um produto, você emitiu a nota errada e eu paguei essa nota errada. Tipo, eu não sou culpado por você me fazer uma nota errada. Então, teoricamente, a penalidade deveria ser do grande. Mas e como é que ele vai se precaver, se ficar tranquilo que ele não vai ser penalizado? Não, a não ser que se ele não tiver um acompanhamento, um profissional com ele, que identifique isso na entrada, ele depois vai ter que entrar com o corpo jurídico dele para tentar reverter a situação, porque ele não é o responsável. Quem é o responsável lá é quem emitiu a nota. E a empresa que não cobrou esse imposto, ela pode cobrar do produtor rural esse imposto que ela não cobrou dele? A empresa ou o governo está dizendo Não. que não... Porque assim, a empresa, pô, eu tô preocupado com um produtor pequeno, por Uhum. exemplo, foi lá comprou um copo. Aí a empresa já vendeu, fazia um ano que ela vendia para ele e ela falou assim: nossa, esqueci o IPI. Vamos falar um imposto qualquer, um IPI. Esqueci o IPI. Aí, bom, esqueceu o IPI, mas, tipo, não foi... O produtor não tem nada a ver com isso. Você esqueceu o IPI, foi problema seu. Quem é que tem que pagar? Vai ser a empresa ou vai ser o produtor? Ele pode cobrar do produtor uma coisa que eles não tributaram? Poder cobrar ele pode, porque o imposto ele recebe embutido na nota, né? Mas ele deveria ter pago lá já esse imposto. Ele não deveria ter deixado, esquecido simplesmente. Porque ele tem a obrigação de pagar esse imposto. O produtor ou a empresa? Ou a empresa. E aí, se ele não repassou isso para ti, o problema é dele.
Problema da empresa, né? Sim, problema. É isso que eu tô com medo, é o seguinte, se a empresa aí queira cobrar do produtor pequeno tudo aquilo que ele não cobrou. Não. Se ele tiver um bom jurídico, ele não entra nessa briga, ele não vai pagar. Ah, entendi. Então, essa é a questão que eu estava mais preocupado, assim, porque, na verdade, eu estava preocupado porque quando eles me pedem uma opinião, eles tiram o problema e tiram do colo deles e botam no meu, olha, aconteceu tal coisa, e aí, o que que eu... Eu falei para ele, pode ficar tranquilo, porque não foi você que errou, foi a empresa que não te cobrou esse imposto. Então, se a Receita bater, ela vai cobrar da empresa. Sim, vai ser do maior. Ela vai cobrar do maior, sempre. Tá, e me diz uma coisa, tem muitas empresas, por exemplo, assim, ó, e já aconteceu também, já vi muito, tá? Não vou falar nome de empresa, lógico, né? Mas, tipo assim, ela vai lá e pede pro produtor rural aquela carta de isenção de IPI. Pro produtor pessoa física, entendeu? A empresa vai lá assim, me faz a carta de isenção de IPI que eu te vendo, o produto sem IPI. Aí o que a empresa faz? Te vende o produto sem IPI em cima da carta que você fez, e daí? E se essa carta é válida ou não, aí vai ter que discutir. E se não for? Tem que ter base legal para carta, se não tiver. Tá, mas quem é que paga o imposto? Tá, e vendi durante um ano, quem é que vai pagar esse imposto? É a empresa que é responsável. Mas E ela assim, tem uma a empresa carta... ela tem o conhecimento do que é certo e o que é errado. Não adianta ela te pedir uma carta de isenção e se fazer de louca dizendo que eu recebi uma carta de isenção. Não, tu tem que ter um acompanhamento, uma consultoria interna para saber se essa carta é válida ou não. Assim como um documento fiscal de venda, ele precisa ser válido ou não, porque existe até hoje documentos que não são reais, são fakes. Existe, ainda tem empresas que resolvem passar por essa linha. Então, tu como empresa, tu tem um conhecimento maior, tu já tem um corpo jurídico, tu já tem consultoria, tu consegue identificar se isso está correto ou não. Então a empresa, tipo assim, a empresa deu uma de Jogo sem malandra. braço, Tipo, faz a carta pessoa física aí para isenção de IPI e eu te vendo meu produto sem IPI. E estava acontecendo, até que até um dia ele me perguntou, olha fulano, vou dizer assim, você não deveria fazer a carta, tipo, né, não faz a carta. Porque o produtor é mais fácil dele ter defesa, porque ele não tem conhecimento, ele não tem base para entender se está certo, se está errado. Claro que a Receita Federal está cada vez mais em cima e profissionalizando, digitalizando tudo, fazendo até o livro digital já, para ela acompanhar e fazer com que as coisas aconteçam. Não que ela vá orientar. Não, ela vai olhar e ver se está sendo feito certo ou errado. Isso sim. Entendi. Então, ele não tem base para saber se está certo ou está errado. Ele vai mais por direção. Me direcionaram para cá, eu vou. Para lá, eu vou. Entendi. E na questão da declaração pessoa física, é sempre esses 27,5%. Não tem, por ser produtor rural, não paga menos imposto, nada. É que ela varia de acordo com o que tu tem de despesa, né? De 5% a 27%. Então, não é fixa, né? A tabela progressiva vai depender de quanto que tu... A atividade rural, pessoa física, é assim, é receita menos despesas, em cima disso vai incidir o imposto. Então, ela vai variar de acordo com o lucro, digamos assim, identificado no ano que vai ser o imposto. Pode ser mais, pode ser menos, mas é até 27. Tá, então entendi. Por exemplo, vai lá e compra os insumos, vai colocar tudo que ele comprou versus tudo que ele vendeu. O lucro, se houver, aí vai incidir imposto. Isso. E se empatar, não vai incidir imposto nenhum. Não. Se der um pouquinho de lucro, ok. Se não der, se der prejuízo, que muitas vezes dá prejuízo devido safra. O prejuízo para o ano seguinte. Essa é a parte boa. Mas depende de como entregou aquela declaração lá. Porque a Receita Federal dá vários caminhos, assim, mas se tu não souber os caminhos, tu vai dar uma rateada. E aí tem algumas coisas que ela não aceita que mude. Você usou uma expressão e o pessoal lá de cima às vezes não entende essa expressão. Rateada, pessoal, é o pessoal que come bola, tá? O pessoal comeu bola, deu aquela bobeada. Aqui no Sul nós temos essa expressão que é rachou, né? Agora a gente tem até o Cris Pereira que tá na Praça Nossa, que ele usa muito essa expressão, o pessoal conhece um pouquinho mais. Mas o pessoal lá do Norte ele não conhece rachou. Mas assim, eu fico bem feliz com esse esclarecimento que você deu aqui, umas dúvidas, me tirou algumas dúvidas e aposto que tirou dúvida de muitos agricultores.
A questão da pessoa, o pessoal também pergunta bastante a questão da pessoa física ali. Por exemplo, assim, ó, tá, e os bens que ele compra na pessoa física, ele pode deduzir também ou não? Tipo, comprei uma caminhonete, comprei um terreno, comprei a minha casa, por exemplo, comprei material para casa. Pode deduzir ou não? Você não faz parte da produção rural dele. Então, tem que prestar bem atenção no que é para atividade. Caminhonete para atividade, se for para atividade, não for para passeio, ela é exclusiva para atividade, ela pode deduzir 100% do Não, imposto de renda. mas isso é questionável, né? Tipo, isso é questionável, né? É umas coisas que o pessoal pergunta, isso é questionável. Eu comprei um carro, claro que vai ser somente para produto, claro que você vai usar, porque todo carro de empresa você pode usar pessoal, lógico. Uhum. Agora o pessoal, né, você nunca pode usar o do pessoal para empresa, mas da empresa você pode usar pessoal. Ok, carro tudo bem, mas tipo assim, ó, que eu falo assim, tipo, eu vou fazer uma reforma, por exemplo, uma reforma no meu pavilhão e usei alguns insumos para minha casa. Posso, não tem problema, não tem, porque lá é um percentual muito pequeno, 5%, 3%, não vai ter problema isso. Ou tem que fazer tudo certinho, deduzir. O ideal é tu fazer certinho, separar o que é uma coisa e separar o que é outra coisa. Porque existe a construção da casa, dos caseiros, por exemplo, em Uhum. caso de caseiro, que pode deduzir do imposto de renda. Ah, entendi. Então, existe vários caminhos, só precisa observar. Tu vai comprar. É que a casa do fazendeiro ela acaba sempre sendo a casa diferente. Então, vai ser materiais de luxo. Então, isso vai chamar atenção. Tu comprar um equipamento de luxo lá, A banheira uma de banheira e hidromassagem. deduzir. Não vai rolar. Não é uma boa, né? Então, isso tem algumas coisas assim, mas esses funcionários aqui são de luxo, hein? Mas esteja contratando Neymar, vai ser. Champanhe para trabalhar na lavoura. Entendi. Então, tipo assim, insumos de uso comum até pode deduzir o percentual, tal. Agora aquilo que é muito luxuoso, alguma coisa dá para ver que Luxo. não é, não vai deduzir. Que legal, isso é bem legal. Outra, a questão da vivência na prática e contabilidade. Alguma dica, alguma outra dica? Ou você já deu todas as dicas possíveis? Agora é questão de consultoria. Tem uma questão bem importante que o produtor rural também sofre e não sabe. Uhum. O produtor rural, pessoa física, ele tem uma questão que a gente tem trabalhado bastante, que é o salário de educação pela folha, que ele paga hoje 5,8 e ele não deveria pagar. Opa. É um percentual bem alto. A gente entra, isso é um processo que não consegue por via administrativa, precisa ser via judicial. Mas tem várias causas ganhas já, que o produtor pessoa física, ele não é equiparado à pessoa jurídica, e só quem deve pagar salário de educação são pessoas jurídicas. Só que o governo não deixa isso livre, não. Tu não tem a opção lá de pegar e dizer, não quero pagar esse 5,8. Não, precisa pagar. Então, se tu não quer pagar, tu tem que entrar com processo judicial e aí tu consegue buscar os últimos anos, até os últimos 5 anos, e consegue, a partir de agora, não pagar mais. Que legal. Esse é um dos Essa é uma casos. dica bem importante, assim, que o produtor rural, todos que chegam até nós, eles chegam pagando. E aquela mudança de legislação que teve, que o pessoal tem um burbúrio aí, de mudança de legislação, É reforma tributária. reforma tributária. Isso aí tá superado, não tá superado ainda, o pessoal ainda Não, recém tá. começou, recém foi aprovada. Ainda está em discussão a alíquota. Só foi definida os impostos, né? Aí vai ter uma tramitação aí de mais ou menos uns 10 anos. Então, 2024, 2025 a gente não vai sentir. 2026 a gente vai começar a sentir, porque aí já vai começar a entrar os novos e deixar de existir alguns que tem hoje. Então, a tendência é incidir impostos sobre algumas coisas que não incidiam hoje. Então, o governo quer abraçar um pouco mais, e a intenção também é ir tudo para o governo federal, a arrecadação, e depois ela distribuir para o estado e para o município. Então, vai ser bem complicado isso, de trabalhar isso, porque hoje, tem impostos que vão direto para a prefeitura, direto para o estado. Não vai ter mais isso, vai para lá e daí ele vai decidir quanto que vai voltar. Então, esse processo de ida e volta aí vai complicar um pouco. Qual é alíquota não. Qual é o insumo que você acha que vai tributar que não é tributado hoje? Uma opinião sua.
Insumo não, mas tem uma questão que hoje o produtor rural usa, tá? Uhum. Quando ele constitui uma empresa, ele faz transferência de cotas. E essa transferência de cotas hoje ela não é tributada. E ela vai passar a tributar. Então já está no escopo. Então isso é uma questão que vai pesar bastante. A gente ainda não sabe a alíquota, enfim, mas vai tributar. Ela já vai entrar no escopo de tributação. Como assim, por exemplo, o pai passa para o filho? Isso. O pai passa para o filho hoje. Eu tenho 100% das cotas da empresa e eu quero passar 50% para o filho, que o filho começou a atuar e está voando. Eu posso vender para o meu filho, eu posso passar para ele, eu posso, enfim, posso fazer o que eu quiser. Hoje eu não tenho tributação. Entendi. E vai ter tributação. A partir do momento que for passar a reforma 100%, ela vai ter tributação. Mas isso para pessoa jurídica? Para pessoa jurídica. E para pessoa física? Para pessoa física eu não tenho nenhuma informação hoje de alguma coisa que vá tributar e que não tribute, ainda não. Então lá não tá no o escopo. produtor rural que tem a pessoa CNPJ que vai colocar o filho ou vai passar tudo pro filho? Porque hoje eles fazem como é que se fala? A sucessão, né? O planejamento sucessório Isso, da planejamento sucessório da família, vai lá, coloca o filho e tá tudo certo. Pode usar holding, alguma coisa assim. E aí hoje vai pagar, mas é uma coisa, tipo, é pagar por uma coisa que não deveria, né? Não deveria. Porque é família, tipo... Sim, tu tá passando... É que a intenção do governo é que não tem herança, né? Então, se o pai morreu, ele quer ficar com todo o dinheiro. Essa é a intenção do governo no futuro. Mas espero que ele não consiga isso, tá? Ainda tá em votação aí. Mas a intenção é que não consiga fazer essa transferência aí para o filho sem tributação. Que hoje tem algumas brechinhas na lei que a gente consegue trabalhar ainda, mas provavelmente elas vão deixar de existir. Meu Jesus do céu. Esse é um governo nosso que... tudo bem. Vamos aceitar que é o que a gente tem hoje, né? Então estamos chegando ao fim do nosso podcast. Passou extremamente rápido. Não sei se você sentiu que passou extremamente rápido. Passou rápido pra caramba. Assim, a gente gostaria de agradecer a Suzana por ter nos prestigiado, ter esclarecido algumas dúvidas. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, você pode colocar no comentário, tanto no Instagram quanto também no YouTube. Se você puder se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir a página do Instagram, nós estamos assim, focados a levar informação para o avicultor da forma mais clara e mais assim transparente possível. Suzana, muito obrigado por ter nos prestigiado a sua presença aqui no Pod Aves, e façamos um voto aqui que a gente vai dar certo, o pessoal vai te procurar e que você possa ajudar e consiga também novos clientes aí, novos parceiros de negócio, certo? Obrigada. Muito obrigado a todos. Sucesso. Tchau, tchau.